eu sou a Jéssica Martins e meu trabalho tem como título Avaliação de vesículas extracelulares urinárias por tecnologia em nanoscale em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, um estudo piloto. As vesículas extracelulares elas são biomoléculas ativas que são liberadas pelas células que são danificadas ou estressadas pelo ambiente hostil. Elas refletem fases precoces de lesão e a presença delas na urina pode indicar um dano renal precoce. Podemos observar, através dessa figura, como são as vesículas extracelulares. Elas são partículas muito pequenas. Elas apresentam de 100 a 1000 nanômetros. Através desse esquema, a gente observa que todas as células do néfron podem secretar vesículas extracelulares. Células do glomérulo, do túbulo proximal, da alça de Henle, do túbulo distal, ducto coletor, ureter, bexiga e até a próstata. Assim, uma amostra de urina é uma amostra que é rica em vesículas extracelulares. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune que pode afetar diversos órgãos do corpo humano. Ela tem característica de provocar depósito de imunocomplexos. E a causa dessa doença ela está relacionada com fatores genéticos, fatores ambientais e fatores imunológicos. E cerca de 40% dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, eles apresentam lesão renal. E isso pode acabar aumentando o índice de mortalidade desses pacientes. Então, por esse motivo, a gente está estudando e fazendo uma associação entre as vesículas extracelulares e o lúpus, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, eles podem apresentar lesões renais com dano podestário e tubular, que é decorrente da doença lúpica. Aqui a gente pode observar como é um glomérulo de um paciente saudável. Já, aqui a gente vê como é o glomérulo de um paciente com a nefrite lúpica. A gente pode observar que há dano podestário e dano tubular nesses pacientes. Então, ao refletir precocemente a lesão renal, as vesículas extracelulares elas poderiam ser biomoléculas capazes de identificar um dano renal em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. O objetivo, então, do nosso trabalho é avaliar essas vesículas extracelulares urinárias via técnica de citometria de fluxo em nanoscale, em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, de acordo com a atividade da doença e com a presença de nefrite lúpica. O nosso estudo é um estudo transversal, que foi realizado a partir de amostras de urina. No momento, nós temos 24 amostras de urina. O nosso trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e, como critérios de inclusão, temos pacientes diagnosticados com lúpus eritematoso sistêmico atendidos no ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Como critérios de exclusão, temos pacientes com lúpus grávidas, com câncer, hepatite B ou C, sífilis, HIV, tuberculose e pacientes com doenças renais crônicas em estágio avançado. Para realizar a identificação dessas vesículas, realizamos duas etapas. A primeira etapa consiste no processamento dessas amostras. Realizamos a centrifugação, dividimos as amostras em alíquotas e armazenamos no freezer de -80. A segunda etapa é o isolamento e a identificação dessas amostras. Realizamos o processo de centrifugação diferencial e adicionamos anticorpos às nossas alíquotas. Utilizamos a anexina, que marca EVs totais, e a antipodoplanina, que marca EVs podocitários. A partir disso, realizamos a aquisição dessas amostras no citômetro de fluxo, que permite para a gente identificar essas partículas por meio de critérios de tamanho e origem. Com os dados que obtivemos no citômetro, analisamos no software FlowJo. Como resultados, obtivemos uma média de idade dos pacientes de 33,8, uma predominância de pacientes do sexo feminino, podemos observar o percentual obtido de 83,3%. A média de diagnóstico dos pacientes foi de 5,85 anos e a mediana do SLEDAI, que é o índice de atividade da doença, foi igual a 4. Podemos observar também que houve uma predominância de pacientes com manifestação renal e articular, de 45,8%, e também de pacientes com manifestações cutâneas, de 41,7%. Ao comparar os pacientes grupo controle e grupo com lúpus eritematoso sistêmico, observamos que não houve uma diferença significativa tanto para EVs totais quanto para EVs podocitárias. Quando estratificamos os nossos pacientes em índice de atividade da doença maior que 4, que são os pacientes que possuem uma atividade da doença de moderada a alta, e índice de atividade da doença menor que 4,
que são os pacientes que possuem uma atividade leve da doença, conseguimos observar que há uma tendência de aumento, tanto considerando as EVs totais quanto as EVs podocitárias. Porém, hoje, com o nosso número de 24 amostras, também não conseguimos obter significância estatística. Já quando comparamos pacientes grupo controle, grupo com nefrite e sem nefrite, conseguimos observar que há uma tendência de aumento nos pacientes com nefrite, tanto considerando o número de EVs totais quanto considerando o número de EVs podocitárias. Porém, também não obtivemos significância estatística. Assim, concluímos que, apesar do nosso número amostral ainda ser reduzido, esses resultados sugerem para a gente que as vesículas extracelulares totais e podocitárias poderiam ser analitos para identificação da atividade da doença. Este estudo ainda está em andamento, mas ele apresenta para a gente resultados promissores. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui e queria deixar um agradecimento especial às agências de fomento e também às pessoas que trabalharam comigo para poder realizar esse trabalho. Obrigada!